Ontem mesmo eu falei com vocês a respeito de uma notícia bombástica, né, que pode mudar o futuro não só da televisão como também dos streamings, e essa notícia já teve um update muito grande que eu queria trazer para vocês e eu vou continuar mantendo vocês informados, só lembrando que esse vai ser um vídeo extra, então eu não tô repetindo o assunto porque eu quero, é porque realmente teve uma novidade muito grande nesse assunto. Então, vamos lá! Então, caso vocês não tenham assistido o meu vídeo anterior, né, vocês podem ver aqui do lado, mas eu vou dar uma recapitulada bem rápida. A Disney tá brigando, né, publicamente com a Charter. A Charter é uma televisão por assinatura e uma internet, né, de banda larga lá nos Estados Unidos, e eles estão brigando justamente porque a Charter paga 2,2 bilhões de dólares por ano para a Disney, e eles não estão concordando mais em pagar esse valor, porque eles estão dizendo que muita gente não usa a ESPN, eles querem dar a ESPN como um opcional para as pessoas assinarem. Eles têm mais de 14 milhões de assinantes em território americano, ou eles querem que a Disney dê o pacote da Disney, né, o Disney Bundle de graça para os seus assinantes. Eles querem uma dessas duas opções e a Disney não aceitou nenhuma delas, só que a Disney, né, o Bob Iger queria continuar em negociações, só que a Charter disse que não, e a Charter decidiu tirar os canais da Disney do ar, pelo menos em algumas localidades, né? Alguns canais é bastante complexo porque dependem das televisões afiliadas e assim por diante. Só que muitas televisões saíram do ar, não tão, principalmente com a ESPN, e foi um final de semana muito grande, né, para o esporte lá nos Estados Unidos, porque o US Open está acontecendo e o College Football, né, que é o futebol americano universitário, esses dois eventos esportivos estão rolando em território americano. Alguns jogos bem importantes, né, principalmente para os americanos, aconteceram. A gente tem a Coco Gauff, né, que é uma atleta feminina que está jogando muito no US Open, eu nem sei se ela foi eliminada já ou não, e ontem teve um jogo muito bom do Ben Shelton com o Tiafoe, né, dois americanos se enfrentando em uma das etapas finais do US Open. Não é algo tão comum assim. Então os canais da Disney saíram do ar em um período muito importante, e o pior de tudo não foi por causa da Disney, porque a Disney estava disposta a manter os canais no ar, só que a Charter falou que não, que eles não iam manter, e eles tiraram os canais do ar. Então muitos clientes estão insatisfeitos porque eles estão pagando por isso, eles estão pagando para ter essas assinaturas, e isso acabou gerando uma ação na justiça, uma class action lawsuit, que seria uma ação de várias pessoas juntas, né, contra a empresa, porque muitos clientes se sentiram lesados, principalmente por causa desse evento esportivo, né, desses eventos esportivos que eu citei para vocês. Obviamente, se o Disney Channel tivesse saído do ar, provavelmente ninguém teria reclamado. Agora, um evento como o US Open, que acontece literalmente uma vez por ano, né, algumas grandes partidas, o Djokovic está indo muito bem, o Carlos Alcaraz está indo muito bem, né, tem muitos atletas indo muito bem nessa competição e muitos americanos gostam de assistir na ESPN. Então aqui, né, como o Hollywood Reporter falou, né, a reportagem é de hoje, do Winston Cho, Charter atingido com ação coletiva sobre confronto com a Disney. Né, aqui, confronto de carruagens, aqui é um erro de tradução. Né, eu traduzo a página para ficar mais fácil para vocês visualizarem. O processo argumenta que os consumidores da Charter são essencialmente sendo mantidos como reféns da potência do cabo que busca mudar a economia da TV paga. Inclusive o CEO já falou isso, que se a Disney não chegar a um acordo, eles podem simplesmente abandonar esse negócio da televisão a cabo, porque o foco deles é justamente na banda larga. Obviamente essa não é uma ideia boa, porque a gente sabe que muitos clientes gostam de ter esses dois lados, né? Gostam da televisão já com a internet. Então, se eles perderem esse lado televisivo, pode ser que muitas pessoas deixem de assinar e assim eles abram espaço para suas grandes concorrentes, que são hoje a Comcast e a AT&T. Então eu não acho que seria uma ideia viável, né, para a Charter simplesmente falar: não temos interesse mais em televisão, a gente vai deixar esse mercado. E aqui obviamente eles já põem, né, o logo da ESPN na cara, porque é o canal mais importante desses que saíram do ar. Aqui a disputa continua, né, dos canais da Disney fora do Spectrum. Spectrum, só como observação, né, é quase que o nome fantasia da Charter. A Charter é a empresa dona, né, mas a televisão por assinatura lá nos Estados Unidos se chama Spectrum. Né, serviço de TV a cabo da Charter Communications levou a uma proposta de ação coletiva contra a Charter
por parte de seus assinantes que afirmam que foram usados como peões em uma clara ação da Charter para conseguir arrecadar mais dinheiro. Uma ação movida na terça-feira no Tribunal Federal da Flórida viola a Charter por supostamente recusar uma oferta da Disney para estender as negociações, o que teria mantido canais de propriedades da Disney como as redes ESPN disponíveis para os consumidores no meio de grandes eventos de programação, incluindo o tênis do US Open e o torneio de futebol universitário. Então aqui o principal argumento não é a briga entre as duas empresas, pô, a Disney e a Charter estão brigando e etc. É justamente pelo fato da Charter ter tirado os canais, sendo que os canais estão disponíveis ali. Se você entrar, você vê que tem a ESPN lá dentro, então eles não deram desconto, pelo menos um desconto automático, né? Você tem um desconto, só que você tem que entrar em contato com eles pelo telefone. Não é nada fácil, né? Pelo que eu vi algumas pessoas falando, alguns analistas, né? Não é um processo fácil e mesmo assim você recupera somente $15, sendo que o custo da Charter lá nos Estados Unidos ultrapassa os $120. Então não é um valor tão significativo assim dentro da assinatura. É um valor ali entre 10% e 15% da assinatura, que não é um benefício tão bom assim, sendo que você pode ter deixado de assistir o grande evento que você gostaria de assistir naquele mês. E esse processo, né, busca uma ordem que exija que a Charter pare de bloquear os canais da Disney ou forneça reembolso para aqueles que não estão sendo fornecidos. A Charter ofereceu aos clientes um desconto de $15, mas apenas se eles ligassem para o atendimento ao cliente. E a gente sabe, né, que atendimento ao cliente é sempre uma porcaria. E aqui continuando, a ação coletiva proposta alega quebra de contrato e violação das leis de proteção ao consumidor da Flórida. Ele procura representar todos os clientes Charter cujo acesso às redes de propriedade da Disney foi cortado pelo apagão, bem como uma classe menor de consumidores da Flórida, às quais foi cobrado a totalidade de sua conta, apesar de não ter acesso a todos os serviços anunciados. Charter é a segunda maior empresa de TV a cabo dos Estados Unidos, com cerca de 14,7 milhões de assinantes. E como eu falei no vídeo de ontem, essa situação ainda deve ir mais longe, porque a Charter ela tá jogando a culpa nas costas da Disney, que pode ser, né, que a culpa seja um pouquinho de cada uma das duas. Não é uma notícia boa para nenhum dos lados, é uma situação que é uma situação lose-lose, né, como eles falam, as duas empresas vão sair perdendo, né, mas eles dizem aqui, ó, oferecemos à Disney um acordo justo, mas eles exigem um aumento excessivo. Afirma a mensagem, eles também querem limitar nossa capacidade de oferecer maior escolha ao cliente em pacotes de programação, forçando-o a escolher e pagar por canais que talvez não queira. Estamos muito decepcionados com a posição deles, que impactou negativamente nossos clientes. Só explicando para vocês, lá nos Estados Unidos não é tão comum os pacotes esportivos, né? Você ter a ESPN como um pacote extra, normalmente já vem tudo junto, mais ou menos como a DirecTV Go, né? Aqui no Brasil, o pacote da ESPN já tá lá dentro, então você paga independente de você querer ou não, né? Então você paga ali $120, a ESPN recebe cerca de 20%, né? Não a ESPN, a Disney como um todo recebe cerca de 20% desse valor, né, que estaria embutido nesses 2,2 bilhões, só que não necessariamente as pessoas que assinam o pacote querem a ESPN, então eles estão querendo dar a opção para os clientes de tirarem a ESPN, a menos que eles façam isso com várias empresas diferentes, com todos os canais. Eu não vejo tanto sentido assim em excluir a ESPN, considerando que isso já não é tão comum lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é mais compreensível, porque isso era uma coisa que já era trabalhada antigamente. Então é uma situação bastante delicada. E por que que eu falo que ela pode mudar o futuro da televisão a cabo? Porque existe uma regra lá nos Estados Unidos que se uma empresa conseguir uma negociação melhor com a Disney, as outras empresas podem entrar na justiça para modificar os seus acordos também. Então vamos supor que a Disney vendeu pelo mesmo preço para a Comcast, para a AT&T e para a Charter, né? Se a Charter conseguir uma negociação melhor e as outras duas conseguirem provar que a negociação da Charter foi melhor do que a delas, elas podem negociar esses valores para baixo também. Então vamos supor que a Disney fale, ó, tudo bem, ao invés de 2,2 bilhões, a gente vai fazer por 1 bilhão.
pô, diminuiu pela metade, menos da metade. Aí a Comcast, que talvez tenha recebido 3 bilhões da Disney, pode falar, não, peraí, eu quero pagar 1,4 porque vocês fizeram um preço melhor para Charter também, e isso pode virar uma bola de neve, porque aí eles podem começar a renegociar com todas as outras grandes empresas, né? As ações da Warner, para vocês terem uma ideia, que não tem nada a ver com a história, pelo menos por enquanto, caíram 10%, acho que 10 ou 12% no dia que essa notícia saiu, justamente porque a Warner é muito forte nesse negócio, né? A Warner tem muitos canais, se você olhar só canais da Discovery, deve ter uns 20 diferentes para mais, né? Aí tem os canais da Cartoon, tem os canais da Adult Swim e assim por diante, então é um volume muito grande. Se isso realmente virar uma prática lá nos Estados Unidos, todas essas grandes empresas vão ser muito afetadas. Obviamente, uma Netflix, uma Amazon não vão ser afetadas de forma alguma, mas as televisões que dependem da televisão a cabo, da televisão mais tradicional, com certeza vão ser muito afetadas por isso. Eu não duvido que a Disney tenha dado um empurrãozinho ali para algum advogado, né, entrar com essa ação contra a Charter, né? Obviamente isso é especulação da minha parte, mas é muito interessante para a Disney que a Charter tenha uma visibilidade ruim no meio dessa situação. E aqui a denúncia, né? Ó, a Charter sabia que as dívidas que procuravam cobrar não eram legítimas porque o réu tinha conhecimento real de que não estava prestando os serviços contratualmente obrigados que era obrigado a fornecer. Então eles estão falando, ó, a Charter, ela sabia que os canais da Disney estavam fora do ar por causa dela, né? Porque ela tomou a decisão de tirar os canais da Disney e mesmo assim ela não deu um desconto por essa falta de serviço. Né? É uma situação bastante complexa, né? Não dá para saber qual desconto eles teriam que dar, porque não foi... Os canais da Disney não estão fora do ar no decorrer do mês inteiro, mas também é complicado dizer, né, quanto que eles deveriam descontar por esse período, porque a pessoa pode falar, bom, mas eu paguei esse mês para assistir o US Open e eu não consegui assistir. E só para finalizar o vídeo, a Charter ela pode ter se aproveitado desse momento importante no esporte, né, para fazer esse apagão para as pessoas perceberem, né, talvez eles fossem achar que já que tá todo mundo empilhando ali em cima da Disney, que mais pessoas iriam criticar a empresa por causa disso. Eu não vejo isso acontecendo muito, né, pelo menos eu tô vendo a Charter sendo mais criticada do que a Disney, só que aqui, ó, eles tiveram uma resposta bem negativa, né, digamos assim. Notavelmente, o jogo de futebol americano universitário de domingo entre a Flórida e LSU teve média de 9,1 milhões de espectadores na ABC, que também é um canal da Disney, um aumento de 20% em relação ao mesmo confronto do ano passado e um recorde de 7 anos na rede, apesar da Charter bloquear o canal para seus assinantes, de acordo com dados da Nielsen. Então, olhem para vocês terem uma ideia, a segunda maior empresa de televisão a cabo tirou, né, os canais da Disney do ar e mesmo assim o jogo que foi transmitido teve uma audiência 20% maior e bateu um recorde dos últimos 7 anos, o que mostrou que talvez a Charter não tenha esse peso, né, que eles imaginaram. Eles escolheram a data provavelmente a dedo, pensando que isso ia afetar muito o resultado e que isso talvez incentivasse a Disney a negociar. E aqui vocês podem ver, né, toda a reclamação, né, ó, Class Action Complaint. São 13 páginas, não é tão grande assim. Eu li até alguns trechos. Eles citam aqui, inclusive, ó, a temporada de futebol, ó, College Football Season. Eu já dei uma lida, eles citam também o US Open em determinado momento. E aqui eles citam todos os canais que saíram do ar, ó. ESPN, ESPN2, ESPN The Sports, ESPN NU, aqui FX Movie Channel, FXX. Então, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham de toda essa situação envolvendo essas duas gigantes. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.